Bem-vindos a mais um episódio do Pode Recuperar, o podcast que recupera dinheiro para a sua empresa. Eu sou Ronan Garcia. Eu sou o Thiago Salvano. Eu sou Adriano Rodrigues. Nós estamos hoje aqui com um convidado muito especial, nosso sócio Sérgio Castroviejo. E hoje esse podcast, esse episódio vai falar para milhões de empreendedores, porque a gente vai trazer tudo aqui sobre a recuperação tributária para empresas que estão no Simples Nacional. O Sérgio é nosso sócio e cuida exatamente dessa pasta, desse setor aqui da nossa empresa, que apura e recupera milhões de reais para várias empresas do Simples Nacional. E como as empresas do Simples representam a maioria das empresas que estão aí em atividade no cenário nacional, então esse episódio vai servir aí, vai atingir milhões de pessoas. Fique ligado até o final, nós vamos trazer aqui vários exemplos simples, práticos, inclusive com números, para que você, empreendedor que está aqui nos ouvindo, está no Simples Nacional, possa se beneficiar desse conteúdo que é de extremo valor. Já dando aqui um spoiler para você, observa aqui na descrição desse episódio, desse vídeo, você vai ter lá um link da primeira startup de recuperação tributária do Brasil, a nossa empresa Otimiza, e você vai ver ali um link onde você pode clicar na palma da sua mão e calcular e consultar gratuitamente se você tem impostos a recuperar, e você vai saber aqui como que a gente faz isso de forma simples, prática e na palma da sua mão. Vamos começar aqui o bate-papo, né? Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, sempre aí junto conosco, levando aí essa informação de qualidade por onde a gente caminha em eventos, em palestras. Sérgio está sempre junto com a gente, levando essas informações que eu repito sempre são de extremo valor. Sérgio, para começar aqui o bate-papo, qual é a principal, melhor dizendo, todo tipo de empresa do Simples que tem oportunidade? Isso é uma coisa muito comum que a gente escuta, né? Às vezes as pessoas do Simples, os empresários que estão no Simples Nacional se sentem um pouco assim, fora de alguns contextos, mas é importante explicar por que isso acontece, né? Então a primeira pergunta para você: todas as empresas que estão no Simples vão ter oportunidades normalmente, ou essas oportunidades estão aí mais em alguns setores específicos? E por que isso acontece? Até para que os empresários que estão nos ouvindo possam entender um pouco melhor sobre isso, de forma simples, descomplicada, que é o nosso propósito aqui, que é de democratizar o acesso, simplificar isso para as pessoas ouvirem. Responde essa primeira pergunta para nós, por favor. Ô Ronan, bem falado aí. Hoje temos a grande maioria que são as empresas do Simples Nacional no mercado, só que todo mundo acha que Simples é só gerar uma guia e fazer o pagamento. Só que o Simples, na realidade, ele é um pouco parecido com o lucro real. A gente consegue usar alguns incentivos antes de gerar essa guia, então acaba reduzindo ainda mais a carga tributária do Simples Nacional. Com isso, não são todas as empresas do Simples Nacional que a gente vai conseguir algum ponto de crédito ou reduzir essa base para gerar a guia do Simples Nacional. Só que tem algumas que nós conseguimos ter um maior ponto de crédito hoje no mercado, que uma delas é oficina de peças de carro, ou moto, ou pode ser até oficinas de peça de trator, ou veículo mesmo, desde que seja de peças novas. O que acontece? Quando o cliente compra esses produtos, tem um ponto de crédito que é o monofásico, que é o PIS e COFINS, que quando ele compra esse produto, a indústria já fez o recolhimento lá na fonte. Ele não precisa destacar novamente para fazer o pagamento e o consumidor pagar. Com isso, ele consegue até aumentar a margem de lucro dele. Depende do segmento, ele vai aumentar a margem de lucro no PIS e COFINS. Tem um outro ponto de crédito também para o mesmo segmento, que é o ICMS-ST, que o Estado faz o recolhimento na fonte também. Com isso, ele não precisa pagar o ICMS na venda. Mas como que ele organiza isso? Às vezes é por falta de conhecimento do próprio empreendedor, que na hora dele fazer o cadastro do produto no sistema dele, ele vai lá e manda tributar tudo. E acaba deixando de fazer essa segregação. Com esse ponto é onde vai um pouco da margem de lucro dele. É onde às vezes ele não está conseguindo gerar caixa e está deixando passar uma parte ali na própria contabilidade, por falta de conhecimento dele, um pouco do contador auxiliar ele também nesses pontos aí. Temos também, além
além Do do monofásico e do monofásico, ICMS-ST. que nós falamos que é na autopeças, também vamos ter em farmácia também, que vai acabar tendo os dois pontos. Temos também aqui em lojas de cosmético também, que hoje no mercado a grande maioria acaba pagando esses impostos indevidos. E temos outros vários pontos também. Um exemplo é em construtora. Construtora, quando ela emite a nota fiscal de venda e a pessoa vai fazer o pagamento, geralmente tem 11% retido nessa nota. Ou o crédito é muito grande, não se consegue compensar tudo nas guias e vai se acumulando esse crédito, ou às vezes não estão utilizando nem na compensação. Conseguimos também pedir a restituição para o empresário. Então é outra forma de gerar caixa para ele. Bacana. Deixa eu só fazer aqui algumas inserções. Sérgio, você falou aí de PIS/COFINS monofásico, ICMS substituição tributária, que é o famoso ST, né? Falou de retenção de INSS, na nota aí no caso de uma prestadora de serviço, que é o exemplo que você citou da construtora. Mas vamos destrinchar um pouco cada ponto desse, para que o empresário que está no Simples Nacional possa nos ouvir. Então, moral da história. Nem todas as empresas que estão no Simples vão ter oportunidade de recuperação tributária, mas já fazendo um novo gancho para a nossa startup, né? Lá na nossa startup, quando você coloca lá, e o link está aqui na descrição desse vídeo, quando você coloca lá o seu CNPJ, nossa startup já está conectada com o InfoSimples e vai saber que a sua empresa está no Simples Nacional. Então você vai ter lá o Simples e pelo seu KNAI, já que ela também está conectada com o Simples, a nossa startup já vai fazer esse trabalho de identificar quem tem oportunidade e quem não tem. Então não custa nada, né? Então é uma coisa tão bacana assim que você pode gratuitamente fazer uma consulta sem compromisso nenhum, sem pagar nada na palma da sua mão. Então, para que você que está nos ouvindo aqui fique despreocupado em saber se o seu segmento tem oportunidade ou não tem, é importante você fazer uma consulta, não custa nada, está na palma da sua mão, você não paga nada. O link está na descrição aqui, só rememorando. Mas como a gente está falando aqui de levar conteúdo, eu acho que é bacana, porque tem muita gente que nos ouve também que nem tem empresa. Sim. E que pode compartilhar esse conteúdo com quem tem empresa. Então, quando ele escutar algumas coisas aqui práticas, ele pode lembrar de um amigo, de um parente que tem empresa e pode, né, levar esse conteúdo para essa pessoa. Bom, vamos falar aqui mais profundamente sobre o ICMS, perdão, sobre o PIS/COFINS monofásico, que é talvez o ponto de recuperação tributária mais conhecido no tocante às empresas do Simples Nacional. Então vamos lá, você falou aí sobre farmácias, você falou sobre autopeças, inclusive de caminhão, de trator, etc. Né? Você falou aí sobre cosméticos. Eu vou citar alguns aqui também que eu me lembrei agora, que são, por exemplo, lojas que vendem produtos veterinários, pet shops, né? A gente tem um crescimento muito grande desse mercado, né? A gente tem também loja de baterias de veículos, né, Sérgio? Então, loja de bebidas, você também tem ali aquelas lojinhas de conveniência em postos de combustíveis. Se aquela lojinha não faz parte do CNPJ do posto e ela tem ali uma empresa específica ali que toca aquela loja de conveniência e está no Simples Nacional, um CNPJ próprio, você tem ali venda de bebidas, né? Sim. Então, bebidas também tem a mesma sistemática do monofásico. Eu queria levantar uma bola para você, Adriano, na parte mais assim de valores, simular alguns valores aqui, porque o empresário gosta muito de número, né? Então é importante o empresário que está no Simples Nacional, ele entender o que nós estamos falando aqui. Às vezes ele pensa assim, mas isso vai dar pouco dinheiro, né? Isso eu sou pequenininho, etc. Já aproveito para dizer o seguinte, meu amigo e minha amiga empresária, R$1 que seja seu, R$1 que seja é seu. Não é justo que esse dinheiro fique na mão do governo. Então, a ideia nossa aqui é exatamente mostrar para você as oportunidades de recuperação tributária. Essa é a nossa missão. Fazer com que esse dinheiro volte para a sua mão, porque na sua mão a gente sabe que ele gera muito mais riqueza, muito mais valor para a economia e para a sociedade como um todo.
E quando você recupera 20, 30, 40, 50, 100 mil, nós já tivemos casos de 200 mil reais, 300 mil reais recuperados para 2 lojas de cosméticos, No né, Simples Sérgio? Nacional. No Simples Nacional. O que você faz com 300 mil reais no seu caixa, em dinheiro assim, ó, pá, né, Adriano? Adriano tá sorrindo aqui, ele já vê isso aí. Então você imagina o que tem de dinheiro na mesa, vocês estão longe de imaginar. Então, que seja, Sérgio, R$ 1.000, R$ 2.000, esse dinheiro é seu. E a calculadora nossa, a nossa startup tá aí para você consultar, se você tem algum valor a recuperar. Ô, Ronan, aproveitando o gancho, você falando de valores aí, né, de dinheiro na veia e tal, o Simples Nacional, quando ele não tem nenhum débito, nenhum parcelamento com dívida da Receita, cai com 60 dias o dinheiro na conta da empresa. Exatamente. Então é muito rápido isso daí. Então você imagina, ajuda a pagar um funcionário, ajuda a comprar mais mercadorias, enfim. Adriano, faz uma conta, vamos pegar um exemplo, que é uma coisa muito, muito comum, que é um supermercado, aquele supermercado de bairro, né? Que tá ali começando e tal, tem uma margem de lucro bem apertada, né, Thiago? E ali tem vários produtos. Aí ali você tem produtos que são monofásicos e que não são. Dá um exemplo para que as pessoas tangibilizem a parte mais financeira. Quanto que faz uma simulação aí para nós. Antes disso, Ronan, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembrei de um áudio que um empresário que recebeu um valor do Simples Nacional. Porque quando você recebe o valor, vem na sua conta, como o Sérgio está falando, com 60 dias o valor é acreditado na sua conta. Como se faz as retificações uma por uma, competência com competência? Então, quando você tira o extrato, tem várias entradas, né? 1, 2, 3, 50, 80 entradas. Na conta, na né? conta. O extrato bancário. Aí o empresário olhando, dizendo assim, nossa, mas quanto dinheiro, caramba, cara, dinheiro demais, não sei o quê. Empolgadíssimo. Porque o dinheiro, não existe dinheiro pouco seu na mão dos outros. Pelo menos, dinheiro meu na mão dos outros é muito. Eu preciso dele. Ele pode ser pouco quando está na sua mão, em virtude das suas obrigações. Mas na mão dos outros, dinheiro que é seu, não é pouco não, é muito. Já é seu. Então vamos lá. O supermercado, ele trabalha com alguns produtos que são tributados e outros que são monofásicos, como o Sérgio falou. Só que quando você faz, você apura o teu faturamento mensal, você envia para o contador o valor total. Né? Você não segrega, você não divide. Vamos lá, supermercado você fatura aí 50 mil reais, supermercadinho de bairro, 50 mil reais mês. Você não diz para o teu contador quais desse faturamento, dessas receitas são monofásicas e quais dessas receitas são tributadas. Agora eu explico para você. O contador, como o Sérgio falou, vai gerar a guia. E vai te mandar a guia e você vai pagar a guia. Só que ali você está recolhendo os impostos que você já pagou, então você está pagando em duplicidade. É o que a gente fala, pagar indevidamente. Indevidamente por quê? Porque não se deve mais, já foi recolhido. Eu vou dar alguns exemplos aqui de produtos que são, que você deveria não incluir ali nas tuas receitas. Todos os produtos da área de limpezas, né? Higiene pessoal, todos os produtos que estão ali na tua prateleira, que todos os supermercados hoje vendem, da área de pet shops, as rações, enfim, todos os produtos ali que são monofásicos, né? Algumas ferramentas, as bebidas frias, né? Você passou ali a Coca-Cola, enfim, a cerveja, isso já foi recolhido. Só que você não separa. R$10 aqui desse produto, R$20 aqui desse, e quando você for enviar o teu faturamento para o teu contador, você não diz, olha, fulano, tal, só 80 mil reais foi tributado, 20 mil reais não é tributado. Então você vai pagar indevidamente. A gente tem uma média, aí a gente trabalha com média, né? Lógico, a gente já saiu de R$1.000 a 300 mil reais. Mas pelo nosso histórico, a gente tem uma média aí de 30 mil reais, né? 20, 25, 30 mil reais para um supermercado de bairro. Vai depender muito de como está a tua parametrização. Como o Sérgio falou, vai depender muito de como estão os teus cadastros. Vai depender muito de quanto informação tratadas você tem na tua empresa. A gente sabe, isso é tradição brasileira, que aquele supermercado de bairro, ele é tocado pelo dono, pela esposa, pelo filho, né, e mais 1 ou 2 funcionários. Né, é desprovido de um sistema atualizado, é desprovido de um sistema parametrizado, é desprovido de um compliance, né? Andar em conformidade. E o empresário, ele está ali matando um leão por dia, né? Então ele está ali para gerar
Ele tem obrigações, ele tem boletos, o cara tem boleto, então tem que trabalhar, né? Enfim. Então ele não chega, essa informação, ela não chega em todos esses ambientes. E o governo não vai te falar, cara. O sistema do governo deveria ser assim, ó, Thiago. É você que é o cara da tecnologia. O sistema do governo deveria ser assim. Quando eu lançasse uma receita lá de um produto que eu já recolhi, o sistema era para bloquear. Não aceita, não aceita. Não. Era para ser assim, não era para aceitar mais. Mas enfim, como a declaração é você que faz, é você que diz quanto faturou, é você que após você informar quanto faturou, aí é gerado a guia para você. Então, qual é a forma correta? Parametrizar, cadastrar, informar o que é monofásico e o que é tributado. Só assim você teria direito a recolher o que é devidamente mesmo. Enfim, dizendo isso, para te dizer assim, não é possível, não, quase que 95% das empresas brasileiras pagam tributos mais do que deve. O que eu estou dizendo? Que você está aí no seu supermercadinho de bairro, eu estou falando supermercado, mas eu poderia falar uma infinidade de empresas. A gente esqueceu de falar aqui lubrificantes, óleos lubrificantes, gás de cozinha, então pneumáticos. Então, assim, derivados de petróleo também, né? Todos enquadram aí. Exato. Então, assim, uma infinidade de produtos são produtos, né? Não é ramo de atividade, são produtos. Porque você pode, por exemplo... Até tintas, né, Adriano? Também tintas e vernizes. Outro, restaurantes, né? Por que restaurante? Porque lá vai vender as bebidas frias, bares e restaurantes. Então, assim, nós já tivemos um case num restaurante razoável, não é um restaurante, não é um grande restaurante. É um restaurante de cidade de 200 mil habitantes, 150 mil reais, 157 mil reais, né, recuperado. Então, assim, o que ocorre? Se você é proprietário de um desses estabelecimentos ou desses ramos de atividade, ou se você conhece um amigo seu irmão, enfim, alguém que você conhece, saiba que provavelmente, é quase certo, ele está pagando 2 vezes. Aí vem aquilo que eu sempre falo, já a carga tributária do país já é pesadíssima. Ninguém tem dúvida disso. No Brasil, eu não conheço, eu estou com 41 anos de idade, eu nunca ouvi alguém dizendo assim, eu não pago muito imposto. Ou, não, para mim é justo o que eu pago. Ou, não, o Estado me devolve na proporcionalidade do que eu pago. Por exemplo, eu tenho segurança de qualidade, eu tenho educação de qualidade, blá, 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 blá de qualidade. Eu nunca vi alguém dizendo isso. Então, assim, você sabe que já paga muito. Então, não é justo, cara. Não, chega a me arrepia. É desconfortável eu saber que eu tô pagando 2 vezes. Vamos lá. Se eu pagasse uma vez só pelo correto, eu ainda não tinha serviços públicos que me atendesse pagando só o correto. Agora, é de matar. Aí eu pago 2 vezes. Então, assim, o Sérgio falou uma coisa interessantíssima. Cara, a tua margem era para estar melhor. Entendeu? Imagina, pega aí 30 mil reais, joga dentro do teu caixa, né? Joga dentro do teu caixa. Faz uma promoção, você vai fortalecer o teu negócio. Você vai aumentar as tuas receitas, você vai melhorar a tua competitividade, porque o dinheiro chega na tua conta. Dá uma olhada no Instagram da Otimiza, lá tem vários cases de sucesso. A Receita deposita o dinheiro na tua conta, da mesma forma que ela deposita o imposto de renda pessoa física. A restituição, da mesma forma. Então, da mesma forma que deposita a restituição do imposto de renda pessoa física, ela deposita o seu crédito na conta da sua empresa, em média 60 dias. E outra coisa, é um trabalho que ele deve... A gente vai falar sobre isso, que já pegamos algumas empresas que pelos produtos vendidos, isso é muito interessante, Sérgio, você falar um pouquinho sobre isso, pelos produtos vendidos, a gente, pela nossa experiência, porque nós temos expertise e sabemos fazer, a gente conhece no detalhe, nós sabemos fazer. Nós conhecemos cada produto, cada alíquota e onde gera crédito. E já chegou alguns empresários, vocês recordam, que pelos produtos vendidos naquela empresa não dava direito a crédito. Não é que todo produto dá direito a crédito, não. Não é o ST, o monofásico, é a construtora quando o Sérgio falou, as retenções, enfim. Mas nós sabemos. E essa empresa chegou para nós, não, tem aqui uma consultoria aí, disse que eu tenho 100 mil reais de crédito. A gente levantou as orelhinhas e falou, opa, alto lá, como assim? A gente tem uma história, a gente tem experiência, resultado, competência, referência, você nos conhece.
e você está dizendo que chegou uma aí, não sei de onde, né? E te dizendo que você tem 100 mil reais de crédito, se o teu ramo de atividade não gera tanto crédito, cuidado. Esse empresário, ele me falou, confidenciou, ele foi lá na Receita Federal. Acho que eu não te falei isso. Ele foi lá na Receita Federal quando chegou lá e disse, cara, cuidado com isso aqui. Você sabe que você não tem. Porque os teus produtos não estão naquela lista de produtos monofásicos. Se os teus produtos estivessem naquela lista de produtos monofásicos, sim, era possível que você tivesse. Mas não, você não trabalha com esses produtos. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma loja de confecção, Sérgio, seria um bom exemplo. Uma loja de confecção, são produtos tributados. Você que é dono daquelas lojinhas de confecção de cidade, com 2 portas, né? Do tamanho de um lote ali, 10 por 20 metros. Então, são as lojas tradicionais do Simples Nacional no brasileiro. Assim. Então, assim, se um cara chegar para você e dizer assim, olha, você tem 100 mil reais, você é dono de uma loja de confecção, você tem 100 mil reais de crédito, eu digo para você pensar, repensar e pegar uma ou 2 outras opiniões de empresas que têm referências, de empresas que têm resultados, de empresas que trabalham com a ética, que trabalham com a legalidade, com trabalho honesto. É bom você olhar. Então, assim, não é vender, como o Thiago falar, não é ilusão, não é vender facilidade. É dizer para você que é empresário, buscar o que é teu. Porque o teu está lá. O teu está lá. Então, assim, principalmente do Simples Nacional, a gente tem essa média, né? Como o Ronald perguntou, um supermercado de bairro, o tradicional supermercado de bairro, que era a antiga mercearia, né? Sim. Antiga mercearia, aquele supermercadinho de bairro que todo mundo conhece, vai lá comprar o pão, vai lá comprar o quilinho de carne, vai lá comprar Coca-Cola, né? Então, enfim, esse supermercado tem essa média, 25, 30 mil reais. Pode ter 100 mil? Pode. Pode ter 150 mil? Pode, porque já encontramos. Mas aí vai depender muito do seu faturamento, né? Da linha lá do Simples que você está de faturamento. Vai depender muito, Sérgio, dos seus cadastros. Vai depender muito dos seus cadastros. De repente você só abriu a empresa, como o nosso sócio fala, Marcos, com 2C, com a cara e a coragem, foi só trabalhando. Não organizou, não aplicou gestão, não aplicou metodologia e nem processo, e não cadastrou nada, só deu entrada e deu saída, deu entrada, deu saída, não se atentou para isso. Faturei aqui 200 mil, faturei aqui 300 mil, só emiti a guia, enfim. Aí, a depender disso, você pode ter valores expressivos lá. Mas o que nós temos de média, 25 a 30 mil para um supermercado pequeno. Essa média ela vai variando conforme o ramo de atividade, conforme o faturamento. Tem alguns elementos, alguns fatores que eles influenciam. Ramo de atividade, faturamento, margem, né, de faturamento e nível de cadastro, nível de conformidade dos seus produtos, né? Como o Sérgio falou, por exemplo, eu tô com um produto que ele é monofásico. Eu comprei esse produto, seja lá qual for, shampoo. Comprei esse produto. Aí você vai para a distribuidora de shampoo, aquelas que a área de beleza está aquecida, muito aquecida, né? O povo brasileiro é muito vaidoso, isso é bom. Então, assim, eu comprei, dei entrada em shampoo e dei saída em shampoo. E eu peguei aquela receita de shampoo, 30 mil reais, e tributei, você tá pagando 2 vezes. Porque já foi recolhido. Entendeu? Aí, agora você começa a pensar, quantos produtos você tá tributando 2 vezes? Né? Se é estranho para você o termo segregação, você tá tributando 2 vezes. Se é estranho para você o termo monofásico, você está tributando 2 vezes. Se é estranho para você a palavra ST, substituição tributária, você está tributando 2 vezes. Então, agora você começa a aplicar aí os filtros. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse termo, ou esse termo não é tão costume para você como dinheiro no caixa, então, provavelmente você está tributando 2 vezes. 95% das empresas brasileiras pagam mais do que devem. O Thiago sempre fala, complexidade da legislação brasileira que não facilita para ninguém, nem para o grande, nem para o médio, nem para o pequeno. Exatamente. Sérgio, é muito comum também a gente ser abordado sobre quais tipos de documentos, né? O que o empresário normalmente deve ter, ainda no tocante ao PiscoFins monofásico, né? Lembrando muito bem, Adriana, da sua fala, né? Nós estamos falando aqui de produtos monofásicos, que quando a gente traz para o segmento, facilita para as pessoas entenderem, né?
Então, esses produtos normalmente são encontrados nesses segmentos que nós já citamos aqui, né? Não custa nada repetir alguns aqui: farmácias, drogarias, pet shops, Autopeças. autopeças, supermercados, lojas de Bares, conveniência, bares e restaurantes, Distribuidora de gás de cozinha distribuidora também. de gás de cozinha. Então, se você tem algum segmento, alguma empresa de algum desses segmentos, lembrando que a nossa ferramenta já está parametrizada e te dá, pelo seu CNPJ, uma estimativa se você está inserido, se a sua empresa está inserida dentre esses ramos que possivelmente tem ali algum crédito a recuperar e a restituir. Então, faça a sua consulta aí gratuitamente. Mas, Sérgio, é muito comum a gente ser abordado exatamente, mas isso dá muito trabalho, isso vai me tirar do meu sossego aqui. Explica aí que tipo de documentação que o empresário deve possuir para fazer o trabalho. Lembrando que a nossa ferramenta, a nossa startup, te dá uma estimativa baseado nas informações que você coloca e naquilo que a gente já tem de resultado. Mas os valores exatos, somente um diagnóstico mais aprofundado que a gente consegue fazer também no segundo momento, a partir da sua pesquisa feita na nossa ferramenta. Mas você explica aí quais são os documentos que a gente precisa ainda no tocante ao Piscofins monofásico. Então, isso é bem simples. Nós conseguimos retroagir até os últimos 5 anos, que a legislação nos permite, que é os últimos 60 meses, mas para que a gente consiga verificar realmente o que aconteceu nesse período, nós vamos precisar do XML dos últimos 60 meses de venda. Tudo que ele vendeu nesse período, a gente vai precisar do XML. Vamos precisar também do acesso ao portal do Simples para que eu possa conseguir baixar os extratos de todo esse período para ver o que ele informou para a Receita. Então vai ser em cima desses dois documentos, que é o que? O extrato que ele informou para a Receita, que foi o que ele declarou, e o XML foi do que realmente aconteceu. Com isso eu consigo cruzar essas informações com o nosso sistema, já está tudo parametrizado, que nós falamos aqui de monofásico, o monofásico está enquadrado na tabela TIP, então já tem a legislação que vai me informar onde eu posso utilizar. Não é uma coisa que eu estou achando aqui no achismo, é uma coisa real e legal que nós conseguimos trabalhar. Então, com isso, eu consigo o quê? Colocar no sistema e verificar todos esses produtos que estão na tabela TIP, o que você pagou PIS e COFINS na venda indevido. Então, é assim que nós trabalhamos aqui. Então, é muito simples a questão do XML. Caso ele não tenha no momento, nós conseguimos acessar a máquina remotamente, lá na pasta, pegar o XML que está guardado. Caso não tenha lá, nós conseguimos também pedir para a própria Receita Federal, ela nos dá esse XML também. Então, dessa forma, a gente consegue trazer essa informação para o cliente. E o bom que o nosso diagnóstico, além de ser gratuito, nós conseguimos entregar esse relatório para o cliente com até 30 dias, para ele verificar qual crédito ele tem para ser utilizado. Então, isso tudo é digital, né? Tudo Sérgio? digital, Não tem digital. Não tem mais papel, é tudo em Não. arquivos digitais. Não ou... precisa entrar no arquivo, abrir caixa, pegar papel, não. É É só importante liberar para nós o XML, que é digital, e o Digital. acesso ao portal do Simples e que o- a gente acessa. E o acesso é uma senha, Exatamente. um código, né? Não, pelo próprio WhatsApp você resolve, não precisa muita coisa. Exatamente. Então, é isso que eu gosto de frisar aqui no nosso trabalho, né, Sérgio? Que a gente está aqui para simplificar, para democratizar o acesso a esse trabalho, a essa informação que, eu repito, é de extremo valor. Então, quando você ouvir falar de recuperação tributária aqui pela Otimiza, a gente faz de tudo para não tirar você do seu negócio. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar preocupado com as suas vendas, você vai continuar preocupado com a gestão dos seus funcionários e tudo. Deixa a gente fazer o nosso trabalho. E a gente faz com que a gente faz com que você nos dê acesso a isso da forma mais simples possível, né? Da forma mais simplificada, como a gente está falando aqui pelo WhatsApp, Não, a gente exato. resolve. É tão simplificado que nós não geramos nem demanda para a contabilidade dele. A contabilidade do cliente vai validar o meu trabalho, que eu vou trazer, vou explicar para eles porque ele tem mais conhecimento que o próprio empresário e tem a confiança do empresário. Ele validando o nosso trabalho, a gente faz tudo para o cliente, faz o pedido do crédito e acompanha até o crédito cair na própria conta da empresa do cliente. Exatamente. Tiago, uma coisa que a gente fala pouco, eu acho que a gente precisa falar mais, e eu quero levantar essa bola para você chutar e fazer esse golaço, é o seguinte, cara, tudo que a gente está falando aqui, quando a gente fala assim, a gente recupera os últimos 5 anos e tal, mas
a vida da empresa segue, né, Thiago? Exatamente. Então, já levantei a bola. Agora você marca o gol aí. O valor que tem esse trabalho, né, Thiago? Sim. Impressionante. Não, o valor é, como você mencionou, os demais aqui, a gente vem falando isso para os empresários. Essa é uma das propostas aqui desse podcast e dos demais que a gente vem fazendo, é levar essa justiça fiscal para o empreendedor nacional. E uma coisa que eu queria frisar é o seguinte, Orlando. Esses empresários que estão no Simples, às vezes tem 2, 3, 4 empresas no Simples aí, e sem saber que existe uma metodologia e uma forma de estar se enquadrando em um determinado regime no qual ele vai economizar dinheiro, no qual ele vai otimizar o crédito dele, vai otimizar a metodologia no qual a empresa está desempenhando. Então, assim, esse trabalho ele é de fundamental importância, porque através dele a gente não só consegue gerar créditos para vocês, como também a gente pode estar fazendo uma verificação e talvez, quiçá, até modificando o regime de atividade da empresa, o regime de tributação da empresa, para que a empresa possa estar pagando menos impostos. E tudo aqui vai nessa linha. A gente está com o nosso podcast recuperar esses créditos que foram pagos indevido a maior. Até isso conta, tá? Essa questão do planejamento tributário para as empresas do Simples. Eu vejo empresário assim com 10 empresas no Simples, achando que está economizando. Não, estou com 10 empresas no Simples porque o meu contador falou que 10 empresas no Simples eu vou economizar. Não é culpa só do contador nesse quesito. Não é nem culpa do contador em si. A questão é aquela velha máxima. Esse trabalho ele é feito por uma equipe multidisciplinar. Precisa ser feito com minuciosidade. É um trabalho altamente complexo no qual a gente está buscando simplificar. E trazer para você uma notícia de que você mudando de regime, você vai economizar. Qual é o empresário hoje que não quer economizar? O empresário ele quer pagar menos tributo. E nosso objetivo aqui, ao democratizar esse serviço, é fazer exatamente isso. É levar o nível de consciência do empresário, ele situado do que ele precisa pagar ou não, ele vai escolher aquele ramo de atividade que melhor o adequa. Os empresários, doutor Ronaldo, eles não estão ligados tanto nessa questão do tributo, muitas vezes, como o Sérgio falou, por desconhecimento, outras vezes por questões assim de que eles acham que não tem tanta relevância. Mas aí é que há um ledo engano. Se ele parar para analisar, 50% daquilo que poderia ser lucro da empresa está voltado para a tributação, que é a mordida do leão, né? Então, o empresário, ao se conhecer um pouco mais, né? Ao se elevar o nível de consciência e conhecer esse mundo que a gente está tentando democratizar, pode, inclusive, buscar ou o nosso serviço ou de quem ele assim quiser, desejar, tiver referência e resultado no mercado, para poder levar isso ao conhecimento, às vezes, do contador. Porque o empresário ele é muito ligado nas questões, né, da empresa dele. O contador também, mas o contador ele fica mais voltado para essa questão. Assim como o advogado fica voltado para a questão qual formou, tem conhecimento técnico, o contador também voltado para essa questão de contabilidade, debitar, acreditar, enfim. E a gente vem falando um pouco mais dessa possibilidade de compliance, de elisão fiscal, de conformidade, de parametrização. Como foi dito aqui, essas questões do estoque, dos produtos, está mal classificados, o Adriano acabou de falar da classificação dos produtos. O fato de estar mal classificado está pagando a maior, está pagando indevido, né, Adriano? Exato. Então, assim, eu fico muito feliz que a gente está levando ao conhecimento dos empreendedores. Eu acho que essa aqui é a nossa missão de todos que aqui fazem parte do time, que o empresário precisa saber, precisa conhecer que existem essas oportunidades. E essas oportunidades, elas estão exatamente nas entrelinhas da legislação. Porque se tivesse escancarado, todo mundo estava pagando certinho e etc. Mas, infelizmente, não estão, e esse é o propósito e a missão aqui do nosso time. É só para fazer um resumo dessa sua fala, Thiago, e dar ênfase em 2, 3 pontos que eu acho que são de extrema importância para o empresário que está nos ouvindo. Primeira coisa, planejamento tributário. A gente vai ter um episódio só sobre isso, destrinchando
todos os detalhes de um bom planejamento tributário que pode representar uma enorme economia de tributos para você. Você frisou muito bem, Thiago. Cerca de 50% do seu lucro, e não se engane, não mistura as coisas não. Faturamento é uma coisa, lucro é outra coisa. Então nem sempre quando você vende R$ 100 a mais, ou aumenta o seu faturamento em R$ 100 através da sua venda, isso é faturamento bruto. Quando você vai tirar todas as despesas para chegar no seu lucro, que é o que você põe no seu bolso, é uma outra história. Às vezes só é 10% do que você vendeu. Então se você vendeu 100, não significa que você tem 100 de lucro não, você tem R$ 10 de lucro. Só que 50% do seu lucro, aproximadamente, é tributo. Então olha com carinho, não delargue, ou seja, não deixe para lá essa questão da gestão tributária. Isso representa muito no seu lucro final. E uma coisa que eu acho que assim é a cereja do bolo do nosso negócio aqui, do nosso trabalho e do nosso conteúdo é o seguinte: quando a gente recupera para você os últimos 5 anos, a gente está te mostrando o que você precisa ajustar. Quais as goteiras estão abertas. Então você vai lá e fecha essas goteiras. Você parametriza o seu sistema, você corrige a classificação dos seus produtos e a vida da sua empresa vai seguir. Ou seja, além de você recuperar o valor dos últimos 5 anos que você já pagou indevidamente, você tem ali a oportunidade de corrigir para o futuro e parar de pagar aquilo. Ou seja, olha o quanto de valor tem esse trabalho, né? Então, assim, não dá nem para calcular, porque não é só os últimos 5 anos para trás, é o resto da vida da sua empresa, né? Exato. Então é fantástico isso. Isso é muito importante que se diga, porque muitas vezes dá muita ênfase ao recuperar os últimos 5 anos, como se a gente não tivesse uma vida inteira pela frente das empresas, né? E a gente aqui tem um diferencial, e tem uns 5 a 7 dias que a gente recebeu um depoimento de uma cliente que nós recuperamos mais de R$ 1 milhão para uma loja de construção, material de construção no interior de Minas Gerais. E na fala dela, que ela deu esse depoimento, uma das coisas que me chamou mais atenção, ela disse que o que mais ela gostou do nosso trabalho aqui da Otimiza foi a transparência, porque ela sentiu de nós toda a abertura de esclarecer as dúvidas da contabilidade dela, de ajudar realmente a ensinar como fazer correto. Então ela se sentiu extremamente confiante com o nosso modelo, porque a gente aqui não tem interesse de esconder nada, a gente quer que o empresário aprenda mesmo. Ah, Ronan, mas vocês vão ensinar o empresário ou o contador da empresa a fazer? Não importa. Aqui nós temos uma missão a cumprir, que é devolver o seu dinheiro, te ajudar a ter uma empresa mais rentável, mais lucrativa. E se nós sabemos que 50% do seu lucro está ficando em impostos e a gente cuidar para você pagar menos impostos, a gente vai estar te ajudando a ter um negócio mais lucrativo. E com isso, o que acontece? No pensamento de segundo nível, Thiago, a gente tem um país melhor, a gente tem mais riqueza circulando na economia, a gente tem mais geração de emprego e renda e mais geração de impostos, que vai fazer com que o governo possa aplicar isso nos serviços públicos, talvez não do jeito que a gente gostaria, mas é o nosso papel. Nosso papel é pagar o que é devido. E aí, se o governo não está aplicando, é aquela história, né, Adriano? A gente está fazendo a nossa parte. Então aqui o nosso trabalho, ele tem um círculo virtuoso assim magnífico, que começa exatamente dando ao empresário aquilo que é dele, ou devolvendo a ele o que é dele. Uma questão aí, Ronan, dentro da sua fala, que eu acho que precisa ser bem frisado aqui, é que o nosso papel é democratizar esse mercado de recuperação. Por isso o nome. Pode recuperar, do nosso podcast. E você pode ficar à vontade, como a gente sempre costuma dizer. Não quero contratar a empresa desse pessoal aí, vai atrás dos seus direitos através de empresas que vocês confiam, através de empresas que fazem um trabalho sério e que tem referência e resultado. A gente aqui tem o papel de estar democratizando, de estar gerando valor para os empreendedores do Brasil. A nossa missão é essa, né? Levar justiça para o empresário nacional. E através do conhecimento. Através do conhecimento. Né? A gente está trazendo aqui conteúdo para que você que nunca ouviu falar ou ouviu falar de uma forma muito complexa, a gente se esforça aqui para trazer para você uma linguagem simples, acessível, e eu não canso de dizer, porque isso vai exatamente ao encontro desse nosso propósito, que é a ferramenta que a gente desenvolveu, que é a primeira startup de recuperação tributária
do Brasil. É uma ferramenta que te dá isso na palma da sua mão, uma consulta grátis, sem Exato. compromisso nenhum, na palma da mão. Então, Aonde até, Ronan, desculpa tá te cortando, aonde a pessoa pode fazer o diagnóstico e ela não precisa pagar nada. Se ela não quiser utilizar aquilo ali, ela não paga nada e ela ainda arruma, ganha uma auditoria gratuita, arrumando a empresa dela dali para frente. corrigindo tudo que Corrigindo, tiver. parametrizando e a contabilidade botando para seguir. Mas eu acho muito difícil uma pessoa que vê um valor que é lícito, é legal e é relevante, não querer utilizar após isso. Mas, enfim, isso fica a critério dos empreendedores ali que utilizar essa ferramenta. Nosso objetivo e nossa missão a gente está tentando fazer aí da melhor forma É possível. a nossa parte, a gente Nossa está parte estamos buscando fazendo. fazer. Sérgio, mais uma pergunta para você que também é muito comum. As empresas do Simples, pelas razões que a gente já sabe, o empresário está começando, está naquele estágio, na fase 1 da empresa, né? Uma fase difícil, aprendendo a lidar ali com as questões. Às vezes ele tem, como o Thiago disse, a cara e a coragem de fazer, né, o empreendimento dele acontecer. E muitas vezes ele não tem experiência em várias questões e ele acaba ali lutando realmente para manter o negócio dele de pé. E às vezes ele pode estar com alguns débitos, né? É muito comum a gente ter empresas nesse estágio da vida com alguns débitos. Às vezes ele tem que escolher. Às vezes ele não foi bem nas vendas naquele dia, aquele mês, ele quer pagar os funcionários e deixa uma guia de imposto para pagar num outro momento quando ele tiver o caixa melhor. O fato de ter algum débito, isso retira a possibilidade de fazer a recuperação tributária? Essa é uma primeira pergunta, porque a gente recebe muito esse questionamento. E ou como isso impacta no trabalho em si que a gente está aqui trazendo à luz para o pessoal entender. Conta para nós, as empresas que estão nessa situação, como que ela deve fazer esse trabalho? Se isso ajuda ela, se não ajuda, enfim. Esclarece aí nesse contexto. Então, nesse ponto aí, realmente ainda vai ajudar eles a organizar essa parte do débito fiscal. Por quê? Caso ele tenha crédito, a Receita vai fazer uma compensação nesse valor devido. Então, vai ajudar ele a quitar esse valor e de um dinheiro que ele nem tinha, não estava nem esperando, não precisou nem tirar dinheiro do caixa. A própria recuperação vai lá e faz a compensação. Outra forma também, esse valor que ele deve, se ele tiver um débito aí de 50 mil reais, quando a gente encontra esses impostos pago a maior, retroativo, quando a gente faz lá a retificação e corrige, até o próprio débito vai reduzir. Se ele tiver um débito de 50 mil, ele vai reduzir para 30, 35 mil reais. Então ele já vai ter uma economia de uns 15 mil reais só na correção do passado dos últimos 60 meses, mais o crédito que vai vir para ajudar ele. Então, se ele tiver um crédito aí de 20 mil reais, vai fazer a compensação e vai sobrar um restante, um saldo remanescente para ele pagar. Ou se o crédito for maior do que o débito dele, vai fazer a compensação e o saldo que sobrar de crédito vai ser compensado na conta do cliente. E ele ainda vai ficar com fluxo de caixa. Então, é um trabalho brilhante que eu falo para todo mundo fazer. Tá? É um trabalho que a pessoa tem que ter o conhecimento. E nesses valores que nós conseguimos de crédito para ele retroativo, ele já pode mensurar para mais 5 anos no mínimo o mesmo valor. Se eu tiver 50 mil retroativo, ele já pode programar o caixa dele para mais 5 anos no mínimo 50 mil reais. Ele já pode ter isso aí. Muito bacana. Então, assim, só para trazer em valores, vamos supor que a gente faça um trabalho de recuperação, de análise, né, para saber se aquela empresa tem algo a recuperar, se pagou algum valor a maior, enfim. E ela tem uma dívida lá de 30 mil reais. E a gente encontrou 50 mil de crédito, né? Então, o que a Receita vai fazer? Ao analisar o pedido de restituição que a gente fez, a Receita vai ver que você também deve a ela. Beleza, Sim. normal, você passou por uma dificuldade, enfim. Se você deve 30, mas tem 50 para receber, a própria Receita faz o que o Sérgio falou, chama compensação de ofício. Ela vai quitar o seu débito com o crédito que a gente fez o pedido para você. Ou seja, você além de pagar os 30 mil que você tinha de dívidas, vai zerar seu débito com a Receita, vai organizar as suas certidões e etc e tal, vai limpar o nome da sua empresa junto ao fisco e a Receita vai colocar na sua conta mais 20 mil reais, que é a diferença entre o valor que foi compensado e o valor que sobrou a título de crédito que você tinha para receber. Então, repetindo aqui, o moral da história, né, Sérgio? O fato de você ter um débito junto à Receita em nada impede o trabalho de que nós estamos falando aqui. Pelo contrário, vai só te ajudar, vai só te beneficiar.
seja reduzindo seu débito, seja quitando ele 100%, mas o fato é que você tem muitas pessoas, o Adriano já falou por várias vezes aqui, 95% das empresas pagam algum valor a maior de tributo. E 50% do seu lucro está ficando em impostos que são recolhidos para o governo. Então, se faz a continha aí, se 95% das empresas pagam a maior, além do que devem, e cerca de 50% do seu lucro está na carga tributária, imagina o que é que está ficando na sua mesa aí do seu lucro da sua empresa em impostos. E esse é o nosso propósito, esse é o nosso trabalho, trazer luz, né, claridade para isso. A gente tem também uma outra questão que o Adriano trouxe aqui, mas eu quero puxar esse gancho de novo, Adriano, mas eu queria ouvir do Sérgio a experiência dele na prática ali do dia a dia. E isso é muito importante porque esse trabalho ele vem sendo cada vez mais divulgado. Esse trabalho vem sendo cada vez mais propagado e ofertado no mercado para as empresas. E a gente sabe, e isso não é um privilégio, entre aspas, aqui, né, do nosso setor. Todo ramo de atividade, todo tipo de serviço que é oferecido, tem sempre aqueles que a gente precisa separar o joio do trigo. E aqui não é para fazer qualquer acusação A, B, não, né, nem vou citar nomes aqui, é para alertar. Se nós estamos aqui nos propondo a levar conhecimento sério, conhecimento de qualidade, seria até uma omissão e seria até leviano da nossa parte se a gente tem experiência e se a gente se depara com isso no dia a dia, não trazer isso aqui para que você, empresário, fique atento. Como o Thiago já bem falou, aqui não é vender o nosso jabá, não. A Otimiza é uma das empresas que você pode executar esse trabalho. O que mais importa é que você observe resultados e referências. Busque saber quem são as pessoas que já utilizaram desse serviço da empresa que você vai contratar. E aí, Sérgio, eu queria levantar essa bola para você, porque a gente já se deparou com algumas situações muito alarmantes, né? E que acabam prejudicando todo um setor, todo um ramo de atividade, um serviço que é esse que a gente está aqui divulgando e falando, enfim, os bons acabam pagando pelos maus. Então, assim, separando o joio do trigo, Sérgio, a gente já se deparou, infelizmente, com algumas empresas de consultoria que chegam para o empresário, vão pegar ali um autopeças, né, Sérgio? A gente sabe que numa loja de autopeças, e a gente já disse que o PIS/COFINS monofásico, ele está em produtos. Exato. Então, se eu tenho uma loja de autopeças ou um supermercado, não é 100% dos produtos que estão sendo vendidos naquela empresa que estão sob esse regime monofásico. Não é 100%. E, infelizmente, conta aí, Sérgio, o que acabou acontecendo. A gente já teve casos dessa situação e fica de alerta para você que está nos ouvindo aqui, que tem empresa que está no Simples e que tem produtos monofásicos. Lembrando, por exemplo, que um supermercado, né, Adriano? De 100% dos produtos que o supermercado vende, talvez 20%, 25% sejam produtos monofásicos. Então não é 100% do faturamento que você vai buscar essa oportunidade. Então, às vezes, você chega lá, a gente faz um diagnóstico, apresenta que tem 15 mil, 20 mil, 30 mil. Aí chega alguém e diz, não, você tem 200 mil, essa empresa aí não sabe fazer o trabalho. Atenção, muito cuidado com essas questões. Procure saber quem você está contratando, as referências e resultados. Nunca se esqueça do que os nossos avós falavam. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, Sérgio, conta aí o que aconteceu certa feita aí, não só uma vez, mas a gente já se deparou com isso. Para que o empresário, se ele se deparar com isso, que ele fique atento a essa questão. Que aqui, realmente, repetindo, a gente está aqui para levar conhecimento de qualidade. Exatamente. Nesse ponto aí, por isso que nós pedimos algumas documentação, como eu falei, nós precisamos realmente do XML dos últimos 60 meses. Não tem como, não tem de outra forma fazer um levantamento sem documentação fiscal. Se chegar uma pessoa falando para você que consegue só olhar os teus extratos e já falar que você tem crédito sem pegar o XML e fazer o levantamento, ele não está trazendo uma informação fidedigna. Por quê? Eu preciso analisar todos os itens que foi vendido e foi pago impostos a maior. Eu só consigo entender isso olhando
cupom fiscal por cupom fiscal, produto por produto que foi vendido nesse período. Me dá uma parte, Sérgio, porque eu gosto muito do exemplo que facilita demais. Vamos lá, nós vamos num restaurante e lá no restaurante eu vou pedir um prato e vou pedir a bebida. Sim. Aí eu vou comer e vou beber cerveja, o refrigerante, a água, enfim. Quando vem a conta para eu pagar, eu tenho lá, vamos lá, R$ 300. Isso. 200 foi a comida e 100 foi a bebida. Não é sobre R$ 300 que você tem a oportunidade de crédito, é sobre 100. Então, é por isso que é importante o XML, né, Exato, Sérgio? Porque no exatamente. XML você consegue saber quais efetivamente foram os produtos vendidos por aquele estabelecimento, no caso aí que eu citei do bar e restaurante, e segregar, separar aquilo que é efetivamente produto monofásico daquilo que não é. E não adianta querer dizer que a pessoa tem crédito sobre R$ 300 nesse exemplo, porque não tem. Então porque é a o que é comida- certo. A né? comida é tributada É tributada, realmente, não tem é. como fazer milagre aí. Exato. Mas a bebida tem um incentivo e tem que utilizar ele. Exatamente. Então, eu gosto de trazer esses exemplos por isso, mas te devolvendo a palavra, o que aconteceu no caso específico. Exatamente. Então, utilizando dessas informações do XML, como o Ronan acabou de citar aqui, a questão do produto, a gente trabalha o produto. Porque quando você pega uma guia do Simples Nacional, que é o DAS, vem todos os impostos lá divididos, qual o valor que você vai pagar de cada um. E normalmente essas pessoas, que eu não falo nem que são tributaristas, são pessoas que se aproveitam do mercado de pessoas que não têm conhecimento para vender um serviço que não existe. Ele vai lá, pega a tua guia, ele vai calcular o valor de INSS, que quer dizer de PIS e COFINS, que você pagou nos últimos 5 anos, ele pega todo o montante e fala que isso é de você de crédito. Ele fala que esse crédito é seu, que é válido. Só que ele só vai pegar aquilo lá, vai zerar a sua guia e vai te falar que esse crédito é seu. Realmente, ele vai zerar a sua guia, ele vai pedir esse dinheiro de volta, porque a Receita ela tem um campo que você pode fazer isso de ofício, que depois ela vai te auditar. Então ele vai pedir esse dinheiro para você de volta, zerando a sua guia, sem olhar o item que realmente tinha o incentivo do monofásico, e o dinheiro vai cair na sua conta. Só que esse dinheiro caindo na sua conta, a Receita pode te auditar. Em algum momento, pode auditar já no mês seguinte ou daqui 2 meses. Aí você, sem vazamento legal, como você vai fazer essa defesa para a Receita? Como você vai informar, justificar esse crédito que você falou que é seu? Não tem como. Por isso que nós precisamos realmente do XML para identificar qual produto que está na tabela TIP, que é o embasamento legal, que caso um dia a Receita pergunte do nosso trabalho que a Otimiza fez, nós temos o embasamento legal que está na tabela TIP. Então, tá lá. A lei te autoriza. Não tem o porquê de fazer o pedido correto, da maneira correta, utilizando toda a documentação. É por essas aí, Ronan, que o Sérgio acabou de citar, que muitos contadores, eles acabam queimando esse tipo de trabalho, porque eles não sentem segurança. Mas aqui na nossa empresa, na nossa startup também, isso ajudou bastante, a parte tecnológica que a gente implantou nela, a gente conseguiu diversos parceiros. É que a gente está falando aqui desses parceiros contadores, porque a gente está falando muito aqui para o empresário, mas o empresário vai falar com o contador certamente. Então, nossa missão e nossa mensagem vai também direcionada a esse profissional para estar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho, um trabalho que a gente já tem essa referência e resultado e que nos ajuda a propagandear e democratizar esse serviço de recuperação. É nos conhecer a fundo, verificar quem são as pessoas que a gente atendeu e se faz sentido, de fato ou não, com essa segurança que o Sérgio acabou de expor, que é o que a gente trabalha aqui na empresa, né? E nosso software, ele também já foi parametrizado para essa questão também. Que hoje o que é mais difícil, que eu tenho percebido, o profissional já pensa assim, mas é um outro contador somente que vai fazer, eu também sou contador. Então, eu também consigo fazer, e não é assim. Ou o empresário já cobra o contador dele, eu estou te pagando, então você tem que fazer. E isso não é assim que funciona, não é bem assim que funciona. O empresário está pagando o contador para fazer determinado serviço. O que nós estamos falando aqui é um serviço de auditoria e compliance, que é uma conformidade fiscal e contábil, analisando pela via da legislação, analisando pormenorizada a legislação, seja também no âmbito também
do judiciário, daquilo que já está normatizado. Porque o que está normatizado no judiciário tem mais força do que a própria lei que está ali. Porque eles é que são intérpretes dessa lei, né, Ronaldo? Então é isso. Então, só reforçando aqui, você que é empresário, está nos ouvindo aqui, está nos assistindo aqui nesse episódio aqui do Pode Recuperar. Todos os ramos de atividade, todos os serviços, você tem que saber separar o joio do trigo, porque vai ter os bons profissionais, vão ter os maus profissionais, aqueles que se aproveitam, às vezes, de uma ingenuidade, às vezes, né, de uma situação ali que o empresário está precisando de um dinheiro, e ele não deixa isso com muita clareza. Infelizmente, tá? Infelizmente mesmo, mas a gente está aqui também para falar sobre essas coisas que acontecem no nosso mercado, né? E isso não seria, como eu disse, leviandade da nossa parte não trazer isso à luz, à tona, para que você esteja preparado aí, já que a gente não vai ter condição de estar todo o tempo com acesso para responder as dúvidas e etc e tal. Então, fica atento a esse tipo de questão aí. Então, eu já estou aqui me encaminhando para o final desse episódio. Agradecer o Tiagão, agradecer o Adriano, agradecer o Sérgio, nosso convidado especial desse episódio, e dizer para você novamente, se você quer saber se a sua empresa tem impostos a recuperar, coloca aí, faz uma consulta no link aí da nossa calculadora de recuperação de impostos. O link está aqui na descrição desse vídeo, e descubra gratuitamente se você tem impostos a recuperar ou não. Se tiver, se aparecer algum valor lá, é muito provável que você tenha sim algo a recuperar, e você pode contratar aí o serviço da nossa startup para fazer esse levantamento para você e trazer o seu dinheiro de volta. Sempre lembrando que para nós é fundamental que você durma sossegado, que você durma tranquilo. Por isso que a gente está aqui trazendo todo esse tipo de conhecimento e dizendo para você como a gente faz para te passar segurança, te passar confiança e mostrar para você que nós somos conservadores e nosso intuito aqui é devolver somente o que é seu. O que você tem que pagar, você tem que pagar. Mas não sonegar nenhum centavo, mas também não pagar nenhum centavo além do que você deve pagar, porque esse dinheiro, repetindo sempre, ele gera muito mais efeito positivo para a sociedade na sua mão do que na mão do governo. Acompanhe. Oi. Antes de você finalizar mesmo, eu acho importante, você está falando direcionado ao empresário, porém também vamos nos direcionar aos contadores e advogados que também queiram conhecer um pouco melhor e um pouco mais da nossa empresa, da nossa startup, das nossas referências e resultados e das nossas pessoas. Bacana. Eu acho que é importante frisar isso, porque o empresário certamente vai falar com o seu contador e ele precisa estar nos conhecendo. Porque senão só o empresário vai falar, Thiago, vai falar, olha, eu não vou contratar essa empresa porque o meu contador não conheceu vocês e etc. Então, sem dúvida. Eu levantei essa bola aí para você finalizar. Deixa eu marcar esse gol aqui. Deixa eu marcar esse gol. Tá certo. A gente tem um programa de parceria que vai ser também objeto de um episódio exclusivo aqui do nosso podcast, mas foi muito bem lembrado pelo Thiago, que é um programa de parceria em que a gente consegue levar essa nossa ferramenta revolucionária para agregar muito valor à relação que os contadores têm e os advogados também naquele trato com seus clientes, porque eles são formadores de opinião, são conselheiros dos empresários, porque exercem essa relação de confiança e tem essa relação de confiança. Nós estamos aqui e sempre dizemos isso, nosso trabalho é complementar devido a termos escolhido, né, esse propósito de, através de uma equipe multidisciplinar, olhar esses detalhes que podem passar despercebidos por N fatores no dia a dia das obrigações que você, contador, está realizando, que você, advogado, que muitas vezes nem é sua atribuição naquele contrato que você executou, ou melhor, assinou com o seu cliente. Então, assim, nós estamos aqui como solução. Nós estamos aqui para, de mãos dadas a 4 mãos, construir, sem cartinha na manga, de forma muito transparente, de forma muito honesta, levar para você, que é contador, que é advogado também, algo a mais para você agregar valor no seu portfólio de serviços e que você pode, junto conosco, levar algo de extremo valor para o seu cliente. Isso a startup nasce com essa finalidade, né? Democratizar para todos, né? Então você também, contador que está nos ouvindo, você advogado, conheça a nossa ferramenta, a nossa startup, clica no link, faz alguma simulação que você queira
e entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Segue lá, @Otimiza Tributária no Instagram. Você vai ver lá muito conteúdo, muito resultado, muita referência. Isso vai fazer com que você tenha mais clareza sobre esse mercado. Vem com a gente, vem para o mundo Otimiza. Pode recuperar, o podcast que recupera dinheiro para sua empresa. Pode recuperar.